A gente volta a falar da situação aqui em São Paulo. A cidade permanece em estado de alerta para transbordamentos e em estado de atenção para alagamentos. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, chove forte nas zonas norte, oeste, sudoeste e sul, principalmente nas subprefeituras de Pinheiros, Butantã, Jabaquara, Santo Amaro e Cidade Ademar. Há potencial para rajadas de vento, raios e eventuais quedas de granizo. Eu converso ao vivo agora com o meteorologista, comentarista do canal AgroMais, Francisco de Assis Diniz. Obrigado, Francisco. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde para você que nos assiste da Band News. Tudo bem? Tudo bem. Francisco, e essa chuva continua até quando? Então, essa chuva está difícil aí de dar uma trégua para a Grande São Paulo, né? Está existindo sempre ali uma convergência de umidade. Os ventos estão canalizando muita umidade no triângulo entre a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba, sul de Minas, pegando o Rio de Janeiro também, né? Essas regiões aí estão propícias aí à continuidade de chuvas intensas ainda, como você estava falando, né? Então, o Instituto Nacional de Meteorologia está sempre emitindo alerta de chuvas intensas e deve continuar aí durante o final de semana. Início da semana também ainda condições de chuvas intensas, pegando São Paulo aí na segunda-feira. Volume de chuvas passando aí de 50 milímetros, né? 50, podendo chegar até 70 milímetros em alguns dias desses também. O volume de chuva deve aumentar muito também para o final de semana e início da próxima semana, para o Rio de Janeiro e sul de Minas, onde as chuvas devem passar de 100 milímetros por dia, né? Principalmente na segunda e na terça-feira, porque vai chegar essa frente fria que está se formando aí na região sul, ela vai subir no final de semana para pegar a região sudeste, e aí vai ficar mais um pouco ali estacionária, né? Entre o Vale do Paraíba, pegando sul de Minas e Rio, causando muita chuva aí para o início da próxima semana. Volta a você aí. Francisco, isso era esperado? É o comportamento típico dessa época do ano ou não? Está sendo um verão mais chuvoso do que se imaginava? Exatamente, né? Está sendo um verão um pouco mais chuvoso do que o previsto, porque as frentes estão vindo agora de uma maneira mais frequente também. E segundo ponto, está pegando muito essa, como eu falei, né? Essa canalização da convergência de umidade nessa área entre São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro, né? Causando essas chuvas intensas. Isso também é característica de verão, né? No verão, período de verão é que tem mais esse padrão atmosférico de ficar essa canalização da convergência de umidade pegando entre Minas, São Paulo e o estado do Rio de Janeiro também. Também é um padrão realmente do verão, essa situação. Volta a você aí. Francisco, e essa chuva, ela está caindo também na região dos reservatórios, está ajudando a aliviar a situação da falta d'água? Porque esse é o problema, né, que a gente está acompanhando. Os níveis estão muito baixos, né, tanto do Cantareira quanto de outros reservatórios aqui em São Paulo. Essa chuva tem ajudado ou ainda não? Essa aí é que é uma boa pergunta, viu? De que que pareça, as chuvas intensas estão ocorrendo mais entre mais ou menos ali, pegando a Grande São Paulo, vai para o Vale do Paraíba, né? Então não pega tanto ali, por exemplo, a bacia do Cantareira, né? E as outras bacias também do interior de São Paulo, né? As bacias do interior de São Paulo têm recebido chuva, mas aquelas chuvas que acontecem quando chega uma frente fria, aquelas pancadas de chuvas isoladas, né? Que não contribui muito para recuperar reservatório. Para se recuperar reservatório, é necessário que haja chuva de uma maneira mais geral, para dar mais escoamento no solo, né? E também chuva bem significativa, chuvas intensas. Essas condições ainda não estão ocorrendo. Vai ocorrer agora nesse final de semana, né, para o início da próxima semana, mas porém de uma maneira rápida, apenas 2 dias que deve causar essas chuvas aí para pegar realmente água no reservatório. Mas aí, vamos dizer assim, em 2 dias não dá para dar uma recuperação significativa, de jeito nenhum. Volta você aí. Francisco, e a tendência é que isso continue até quando? Até o fim do verão? Depois a chuva deve dar uma trégua? Porque, até falando da situação dos reservatórios, esse é justamente o período em que se espera que o nível vá subir, né? Que vai chover, que os reservatórios vão se recuperar durante o verão. E daí depois começa o período seco do ano. Olhando mais para longo prazo, até o final de 2026, o que indicam aí as previsões?
Então, você vê, ó, que essa frente fria vai passar de uma maneira rápida, né? No início da semana, já não, a partir da segunda-feira, já não tem mais chuva para o interior de São Paulo como um todo, né? Então, veja que a contribuição vai ser pouca para o reservatório. Segundo ponto, o resto do mês de janeiro ainda deve ficar praticamente aí quase sem chuva para o resto de São Paulo, principalmente o interior de São Paulo, né? Quase pouca chuva que deve ocorrer para o resto do mês de janeiro. E fevereiro indica de chover abaixo da climatologia. Março é que apresenta de ter uma boa recuperação na chuva, chover, vamos dizer assim, acima da climatologia, chover de maneira bem significativa, né? Mas, porém, já está chegando o final do período chuvoso. É difícil, fica difícil o mês de março recuperar as chuvas do mais ou menos de dezembro, janeiro, fevereiro, que são meses mais chuvosos que ocorrem tanto no estado de São Paulo como Minas Gerais, nas regiões dos grandes reservatórios do Brasil, né? Então fica difícil de recuperar. É necessário que chegue aí novamente o próximo período chuvoso para haver uma recuperação. Então a situação, vamos dizer assim, não está confortável de jeito nenhum para os reservatórios, tanto de São Paulo como Minas, né? E segundo ponto ainda muito importante também, a gente está uma previsão aí de ter um El Niño no meio do ano. Se esse El Niño ainda não dá para saber, deve começar esse El Niño no meio do ano, se esse El Niño pegar uma intensificação forte durante a primavera, aí pode complicar, porque a gente vai ter temperatura muito elevada durante a primavera, consequentemente muita evaporação dos reservatórios e baixa umidade do ar na faixa dos 10%, abaixo dos 10%. Isso não é bom de jeito nenhum. Volta a você aí. Francisco, muito obrigado, viu, pelas informações, pela presença aqui com a gente. Uma ótima tarde, bom trabalho para você por aí. Ok? Uma boa tarde para todos. Até a próxima. Valeu.